Olá, alunos! Vou gravar aqui uma aula de eletricidade básica, que é a associação de resistores, né? E a primeira coisa que a gente tem que lembrar é a lei de Ohm, que diz o seguinte: a tensão, ou a DDP, a diferencial de potencial, é igual a resistência vezes a corrente que passa no circuito. Então, veja esse exemplo aqui, ó. Entre os pontos A e B, eu tenho uma diferença de potencial, DDP, ou a gente também usa a letra U, né, para representar esse DDP. Vamos supor que essa diferença de potencial seja de 100 volts. Então, volts é a unidade, então, de tensão. Nesse caso, imagine que eu tenho uma resistência elétrica, uma resistência de 100 ohms. Ohms é a unidade de resistência elétrica. Nesse caso, há uma corrente elétrica passando pelo circuito, pela resistência. E para calcular essa corrente elétrica, nós usamos a lei de Ohm, que diz que U é igual a RI. Nesse caso, então, o que eu faço? Eu isolo o I na equação, fica I é igual a U sobre R, que é igual a 100 volts sobre 100 ohms, que dá exatamente 1 ampere. Ampere, então, ou ampere, 1 ampere é igual a 1000 miliampere. Ok? Só para lembrando aí que miliampere. Então, as unidades então, de corrente elétrica é o ampere. Ok? Na sequência, já colocamos um exemplo um pouco mais difícil aí para vocês. Ó. O exemplo. Nesse caso, são dadas as resistências 1, 2 e 3. A primeira é 40 ohms, a segunda é 50 ohms e a terceira é R3 70 ohms. Esse circuito está em paralelo, a gente chama de circuito em paralelo. Quando eu tenho 3 resistores associados em paralelo, o que acontece é que as correntes são diferentes. Então, a corrente que passa aqui na R1 é I1. A corrente que passa aqui na resistência 2 é I2. E nessa questão, a I3 foi dada. Foi dada como sendo 0,4 ampere. Bom, não foi dada nenhuma outra informação, mas a gente pode usar a lei de Ohm. Por quê? A lei de Ohm fala que U é igual a RI, não é isso? Então, no circuito, na parte 3, ali na resistência 3, eu conheço a resistência 3. O valor dela é de 70 ohms. E eu conheço a corrente 3. Se eu multiplicar a resistência pela corrente, eu vou ter a tensão em 3. Fazendo essa conta, ó, eu vou encontrar 28 volts. E o interessante é entender que a tensão 1 é igual a tensão 2, que é igual a tensão 3 nesse circuito. Porque o circuito está... Essa tensão é a diferença entre esse e esse ponto. E os 3 circuitos, os 3 caminhos, né? Esses 3 caminhos, esse aqui, ou os outros 2, são submetidos à mesma DDP, ou à mesma voltagem. Bom, se agora eu conheço a tensão como sendo 28, eu faço o cálculo da corrente também pela lei de Ohm. Como eu faço isso? I é igual a U sobre o R. Então, 28 volts sobre 40, que é 40 R1. É a resistência 1. Vai dar 0,7 ampere. Já a corrente 2 é 28, a mesma tensão, sobre 50, que é a resistência 2, que dá exatamente 0,56 amperes. É assim que a gente faz o cálculo, então, desse circuito. Nesse outro caso, a gente tem, nesse outro exemplo, o interesse
é calcular quais são as correntes no circuito. Mas agora são dadas as seguintes informações. São dadas as resistências R1, R2, R3 e é dado também que a resistência I4, a corrente elétrica I4, que é essa aqui, ó, que passa, ou a corrente total, é de 8 amperes. Então, como eu tenho 3 resistências, nós usamos essa equação aqui para calcular a resistência equivalente. Fazendo a conta, ó, eu faço a conta separada, 1 sobre 20, mais 1 sobre 50, mais 1 sobre 100. Somando essas três grandezas aqui, esses três resultados, vai dar exatamente 0,08. Bom, como está aqui 1 sobre R equivalente, o que eu faço? Eu inverto e vai dar 12,5 ohms. Esse valor aqui é a mesma coisa, é o equivalente dessas três grandezas. Então, esse circuito que era muito complicado ficou assim, ó. Ficou um circuito simples, ó, de 12,5 ohms com uma corrente de 8 amperes. Nesse caso, é possível descobrir, então, que a tensão, a DDP entre esses dois pontos é só multiplicar o 12,5 pelos 8 amperes, que vai dar uma tensão de 100 volts. Nesse caso, então, fica mais fácil agora, lembrando que I1 é igual a tensão sobre a resistência 1. Então, dá 5 amperes. Como a tensão é a mesma entre esses pontos aqui, ó, a gente faz I2 é igual a 100 sobre 50, que dá 2 amperes, e aí 3 é igual a 100 sobre 100, que é 1 ampere. Já nesse outro exemplo aqui, ó, nós podemos observar que eu tenho uma resistência de 162 ohms aqui. A gente representa a fonte desse jeito, ou seja, temos aí uma DDP de 15 volts. Então, aqui está o sentido para o cálculo da corrente elétrica, convencionado. A equação da lei de Ohm está aqui, né? E também tem essa equação aqui, que é interessante, ó, nós usamos ela também para calcular a potência no circuito. Então, bom, inicialmente, veja, nessa equação eu tenho a tensão, 15 volts, tenho a resistência de 162 ohms, e eu não tenho a corrente. A corrente é calculada por essa equação, então, é só isolar a corrente, que dá exatamente ali, ó, 0,0926 ampere, ou 92,6 miliampere. Na sequência, nós podemos calcular a potência dissipada nesse circuito por meio dessa equação. W é igual a R, que é a resistência, I ao quadrado. Nesse caso, então, nós temos aí 1,39 watts. Watt, então, unidade de potência. Nesse caso, potência elétrica. Outro exemplo é esse aqui, ó. Ele já é um pouco mais detalhado, então vocês vão ter que olhar com mais calma, lembrando que aqui estão as resistências conhecidas. R1, R2, R3, R4, R5 e R6. Observe que eu tenho uma DDP de 12 volts. E aí, a corrente elétrica ela é diferente entre os pontos desse circuito. A primeira coisa que a gente faz é tentar, a partir desse circuito, perceber o que está, quais são as resistências em séries e quais são as resistências em paralelo. A primeira resistência em série, a R1 e a R2, elas estão em série. Então, quando está em série, basta somar, é uma adição simples. Então, por exemplo, a R7 é equivalente entre R1 e R2. R7 é a soma delas, dá 150 ohms. Já a resistência 4, a 5 e a 6 podem ser somadas, porque também estão em séries. Eu vou chamar ela de R8, e R8 é a soma das três correntes. Então, R4 mais R5 mais R6, que dá 1.180 ohms.
Veja então que aquele circuito aqui de cima já ficou simplificado. Agora eu tenho apenas 3 resistências. A R7, que apareceu aqui, a R8 e a R3. A R3 é de 100 ohms, ok? Nós vamos agora organizar esse circuito simplificado. Então, observe aí que eu tenho aqui os meus 12 volts. E aí, o que eu penso aqui? O R8 1180, o R7 150 e o R3 100 ohms. Bom, a gente vai usar o circuito R7 e R3, que esses dois circuitos aqui, ó, nós vamos fazer uma associação em paralelo. E com isso eu tenho um R9 equivalente obtido desse jeito. Quando eu tenho apenas duas resistências, eu posso usar essa equação. R9 é igual a R7 vezes R3, dividido por R7 mais R3, que dá então R9 de 60 ohms. Então, no lugar do R7 e o R3, eu vou colocar apenas o R9 aqui, ó, que é de 60 ohms. E o R8 aqui continua aqui com seu valor de 1180, não mexeu nele, ó. E aí eu tenho de novo que é um circuito simples em paralelo. Fazendo isso, eu tenho agora o R10. O R10 vai ser o quê? 60 vezes 1180, 60 mais 1180, dá 57,09 ohms. Como eu sei que U é igual a R vezes I, agora eu lembro que a tensão na fonte 12 volts, eu faço uma substituição simples e eu tenho que a corrente elétrica que passa aqui pela fonte é de 0,21 ampere. Para saber, então, a corrente elétrica em cada setor, eu preciso apenas fazer a conta I é igual a U sobre R, equivalente de cada setor. O que é uma questão simples de fazer, caso você tenha conhecimento das resistências equivalentes de cada trecho. É isso, espero que tenha entendido e até a próxima aula.